Só. Ela Pode? caiu? One. Não, estou aqui. Boa noite a Pode. todos. Nós vamos ler hoje o capítulo 23 do nosso livro Vinha de Luz, e o título é Olhai por Vós. E ele diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós o improviso aquele dia. São palavras de Jesus, através da carta de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Eu confesso que eu li esse preâmbulo aí 1000 vezes. E, assim, a palavra glutonaria eu nunca tinha ouvido falar. E eu fui procurar saber. É uma palavra usada muito na Bíblia, como sendo parte dos 7 pecados mortais, associado à gula e à embriaguez. E relendo mais uma vez, eu achei assim que a gente vive num mundo de fantasia, acreditando que não vamos partir, mas quando, sem ensaio prévio, partimos. A gente vive uma vida, acho que todo mundo parte, menos a gente. E aí o texto, eu acho que complementa isso aí que eu achei, né? Não sei. Vamos lá. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte, enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena. Nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê, comumente, as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se do que lhe são próprios. Aqui me chamou a atenção assim a palavra comprar aflições, porque nós, na realidade, compramos aflições, né? Que ninguém impõe a gente de ver e ouvir certas coisas de noticiário. Às vezes, um acidente na rua, a gente não faz uma oração para a pessoa que está caída ali no chão. A gente quer ver o que aconteceu, se machucou, se não machucou. Então, a gente acaba pegando a energia negativa dessas aflições. Quer dizer, a gente compra esses sentimentos. Ninguém nos impõe. E aqui, quando fala no final, vasculha os males do vizinho e distrai-se do que lhe são próprios, eu me lembrei daquela brincadeirinha que a gente faz, né? Que quando um dedo aponta para o semelhante, tem os outros apontando para nós mesmos. É muito Uhum. fácil falar do outro, mas o nosso comportamento nem sempre a gente está vigiando. Não cuida senão de alimentar convenientemente os veículos físicos, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarecendo-lhes em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. A gente, o nosso corpo é um templo de Deus e nem sempre a gente cuida dele oportunamente. Então, a gente também está criando certas energias negativas que vai nos adoecer, né? Ou seja, físicas ou emocionais, elas vão acabar nos adoecendo ao longo do caminho. Depois de plasmar, depois de plasmar escuros fantasma e de nutrir os próprios verdugos, clama,
desesperadamente por Jesus e seus mensageiros. Quer dizer, nós nos prejudicamos com certas atitudes, certos pensamentos, e depois a gente pede ajuda ao alto, né? Isso é muito próprio do ser humano. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. É aquele mantra, né, que eu aqui em casa falo muito esse mantra. A gente colhe aquilo que a gente planta, né? É inevitável. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não nos faltou com o roteiro, acontecendo-nos a solicitação há muitos séculos. Quer dizer, é o roteiro da mudança. Ele nos dá essa oportunidade toda hora, todo instante. Ele avisa isso para a gente, e a gente muitas das vezes não quer ouvir. Retira-se cada um dos seus excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estarás preparando a sublime transformação. Aqui me chamou a atenção a palavra alige, né? Eu vi num contexto náutico, é como se fosse jogar fora da embarcação para aliviar a carga. Quer dizer, retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever e alije as inquietações mesquinhas. Estará preparada a sublime transformação. Quer dizer, joga fora aquilo que não é oportuno, que não é benéfico, e é a transformação do homem velho no homem novo. Isso é tudo ensinado biblicamente. Nós é que custamos a aprender, infelizmente. E, em verdade, a terra não viverá indefinidamente. Sem contas, contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Aqui eu pensei o seguinte: cada dia na carne, ficamos mais próximos da morte, né? Se a gente vem com uma reencarnação de 30 anos, viveu 20, nós só temos 10. Então, a cada dia, a gente morre um bocadinho. Então, vivenciamos diariamente a oportunidade do juízo final. Porque a cada dia a gente morre um pouquinho, a gente já está vivendo esse juízo final. Eu acho que eu tentei resumir o que eu entendi. Me perdoem se eu não fui muito precisa, mas eu estou debutando hoje e eu estou nervosa. É ótimo. Tá, foi tudo bem. Já que você está nervosa, eu nem vou pedir para você fazer a prece, que é de pedir assim, a Sônia, emenda com a prece, né? Eu posso fazer a prece. Ah, então tá bom, aí você acalma, né? Então vai. É, Então, por favor. Jesus amado, te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos em teu nome, porque através desses ensinamentos nos sentimos mais próximos de ti. Te pedimos, mestre, amigo de todas as horas, que abençoe as dirigentes desse trabalho, que nos auxilia a entender melhor as lições aqui trazidas. E que nós possamos, Jesus, através desses ensinamentos, dessa energia de amor que nós comungamos, refletir a tantos irmãos que nesse momento sofrem, quer do corpo ou do espírito, que eles possam receber da tua luz, do teu amparo e da tua compaixão. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Sônia. E nós vamos dar continuidade ao nosso
estudo dos mensageiros, porém fizemos um resumo bem resumido do capítulo 32, né, que foi Melodia Sublime. Então, relembrando, André Luiz, talvez não, ele narra que todos os tarefeiros foram convidados para a confraternização e que entre eles existiam pessoas com vários níveis de elevação. Mais uma vez, somos lembrados que não existem aparências na espiritualidade como na Terra. Ninguém pode fingir ser uma pessoa boa. Nós nos apresentamos como realmente somos. E depois vimos, né, Ismália, espírito elevado, executar aquela melodia ao órgão que fez brotar na mente de André Luiz e dos demais ouvintes uma sublime oração de louvor ao Criador. Então, né, resumindo, capítulo 32, nós terminamos relembrando principalmente aquela, né, oração de Ismália. E hoje nós vamos ver que nós terminamos a segunda parte, né, dos mensageiros. Tem 51 lições, e a primeira parte, né, que foi do 1 ao capítulo 13, aí vamos relembrar, testemunho dos médios, aqueles desencarnados que, tendo partido de nosso lar, com tarefas específicas, todos eles faliram, não conseguiram cumpri-las. No retorno, seus relatos são pungentes e esclarecedores. A segunda parte, né, do livro de Mensageiros começou no capítulo 14 e terminou no 32, aonde nós caminhamos, né, com André Luiz na descrição de atendimentos prestados a encarnados e a desencarnados pela equipe de mensageiros do nosso lar. E hoje, até o final, nós vamos, né, iniciar essa última parte que vai abordar o seguinte: André Luiz e Vicente, sob o comando do protetor Aniceto, após estágio no centro de mensageiros, eles vão partir em caravana do nosso lar para a crosta, onde permanecem por uma semana, num lar humilde, verdadeira oficina do nosso lar na Terra, participando de atendimentos a encarnados e desencarnados, sobressaindo preciosos ensinamentos sobre reuniões mediúnicas. Então, a partir do capítulo de hoje até o final, nós vamos vivenciar tudo isso, caminhar com André Luiz, para que possamos, né, penetrar mais nesse mundo que é nosso também. A Caminho da Crosta é o capítulo 36 dos Mensageiros. Então, agora eles vão começar a se despedir e iniciar uma viagem. Então, vamos iniciar, né, o nosso capítulo de hoje. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Pelo menos quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram, sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Sempre generoso, Aniceto explicou. Aceitei a cooperação do aparelho, não porque os desejo escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro constituiu ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Então, aqui ele começa a se despedir, né? Aqueles abraços fraternos, e para iniciarem, né, esse caminhar, apareceu ali, né, surgiu ali um automóvel que ele parecia, né, pequeno, que parecia até asas, né, e que hoje a gente sabe que tem
esses automóveis agora, né, elétricos, né, e esse daí era por eletromagnetismo, e ele não voava alto não, era rente, né, bem próximo, né, ao chão, que esse automóvel, né, de asas, ele entrou e ficou ali, né, maravilhado com aquilo que ele não conseguia ainda, né, descrever por conta que era tudo novo. E isso, né, facilitou, na questão do tempo, que é como, né, Aniceto fala ali, não é porque, né, queria, né, que para eles ali tivessem, naquele momento, eles pudessem ter, né, algum privilégio, vamos facilitar, não, é porque ia minimizar no tempo, porque embora o tempo que eles passaram ali nesse grande aprendizado, mas, né, e foi muito vantajoso, porque, né, André Luiz, né, e ele está ali em aprendizado. Então, tudo isso foi valoroso para eles, mas, né, o tempo era necessário correr, né, aproveitar melhor o tempo. Então, por isso que ele utilizou esse veículo, né, saindo lá do posto de socorro para ir começarem a caminhar, a se arrumarem para iniciarem, né, essa viagem à crosta terrestre, onde ele, eles vão ter bastante aprendizados, né? Receberam vocês lições intensivas. Ele está aqui, está recapitulando, né, de tudo que eles aprenderam relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. E depois de pequena pausa, continuou: Não creiam toda a vida que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até o meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instantes. Sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou: Isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então a gente volta um pouquinho ali em cima, quando ele começou dizendo: vamos relembrar tudo que vocês passaram, foi valoroso, vocês estão em aprendizado, em observação, isso tudo foi importante. E aí ele está dizendo assim: agora, né, até aqui viemos, né, nesse carro, mas depois vamos ter que continuar a pé. Mas ele coloca aqui dizendo assim, né, tá? Que tudo isso acontecerá somente quando não hajam vocês criado asas espirituais. E o que que ele está dizendo com asas espirituais? Que depois, quando eles, né, tiverem, né, com um aprendizado, né, maior, tiverem amadurecido, vivenciado essas experiências, entendendo melhor, internalizado, aí eles vão criar asas. É claro que não, né? Essas asas espirituais está querendo dizer ali, né, da capacidade deles, né, como de nós também, do espírito de se elevar acima das limitações, né, que eles estavam acostumados, porque tinham vindo, retornado, né, há pouco tempo, porque o tempo de lá não é o tempo daqui, então lá é um átimo de segundo, né? E toda aquela vivência em nosso lar, aí, parece que passou tanto tempo, mas aquilo foi, né, rápido. E
porque o tempo não é medido como passamos aqui. E hoje em dia a gente já vivencia um tempo que já está, quando a gente olha, o tempo já passou, de tão rápido que está, né, passando a cada dia, a cada momento. Então, lá como a gente pode, né, imaginar, e aí ele fala sobre isso, né? E cada um ali nessas asas espirituais, eles vão ter, através do seu esforço, das experiências, de todos esses aprendizados que eles estão tendo, isso tudo vai fazer com que eles possam, né, se conectar com, né, com Deus, com aquela dimensão espiritual, né, e com o divino. Então, é isso que ele está querendo dizer sobre asas espirituais, ou seja, quando eles se elevarem, quando eles, através de todo o aprendizado, todas essas experiências, eles vão superando, entendendo, vão compreendendo a essência do ser, e aí eles vão se elevando e vão conquistar, cada um, né, no seu tempo, é, essa, essas condições que vão fazer com que eles, depois, mais à frente, tenham uma capacidade maior de se deslocar e de realizar outras tantas tarefas. Ô, Miriam, Oi. não, não se poderia dizer que essas asas espirituais que ele cita, a gente não pode A sabedoria. pensar na volitação É, a quando volitação eles já. conseguirem volitar? Não, nesse capítulo eles já vão volitar. Oi? Nesse capítulo, eles já vão começar a volitar, né? Então, mas ainda não era o caso, né? Não, aqui ainda não era o caso, mas, É, né, essas asas espirituais, né, é, eu buscando e entendendo mais assim, né, profundamente, tem a volitação, né, que eles já têm ele, André Luiz, né, eles já têm ali uma condição, mas que em lugares que nós vamos, né, observar nesse próprio capítulo, mais densos, eles já não conseguem tanto por conta ainda da capacidade deles, que eles estão em aprendizado, né? Mas essas asas espirituais, é algo mais além, logicamente, que depois eles vão conseguir volitar com mais leveza a partir do momento que eles vão criando dentro deles, né, internalizando toda esse entendimento de se conectar, né, com as dimensões espirituais. E eles vão se aperfeiçoando, né? Porque, né, a gente aqui, né, André Luiz, vamos falar do André Luiz, né? Ele a cada dia ele está vencendo, né, a toda aquelas questões ainda terrenas, né, que ele está superando a cada momento. E para ele tudo é novo, tudo é maravilhoso, ele está aí aprendendo. Então, tudo isso vai fazer com que ele se eleve, como, né, qualquer um ali que está nesse trabalho, espiritualmente. E aí ele vai não, conquistando, né? isso eu entendo, é porque, Ah, como você tá. falou justamente isso, que Uhum. eles vão evoluir, evidentemente, Isso. que não é a hora ainda, mas para volitar, a pessoa Eles... tem que estar mais evoluída, né? Por isso Ah, que eu sim, imaginei. mas isso mesmo, até porque ele vai volitar já aqui, né? Porque ele já galgou, né? Quando ele recebeu, né, aquela chave, né, lá de, me esqueci agora o nome dele, daquele, é, dele fazer parte de nosso lar, né? Tá, né? Ele já conquistou, galgou, né, um degrau a mais, né? Quando ele foi abraçado ali e sendo reconhecido como aquele que fazia parte, né, de nosso lar. Então, realmente, aqui ele já volita, né? Mas, né, ele, né, estão em aprendizado. Mas tudo isso é realmente isso que você está pensando e falando, né? É conforme o quê? É o crescimento dele, né, interior. Quanto mais ele aprende a não julgar, a perdoar, a entender todas essas, né, todas essas questões, né, enquanto ele estava na Terra, e que ele ainda está, né,
superando ali, trabalhando dentro, né, dele, porque essas construções, essas conquistas são a cada dia, a cada momento, ele, né, vai se melhorando e vai conquistando todas essas propriedades que são, né, do perispírito, né, que a cada vez mais que ele está ali se elevando por questões de cada um mesmo, né? Daquilo que ele vai vencendo a cada dia, porque os sentimentos, né? Eles ainda permanecem, né? Ainda com ele, muita coisa ainda tem que, né, vencer, ele está entendendo ainda como trabalhar com isso, ele tem aquele olhar, mas, né, não tão profundamente quanto, né, aquele com o Taniceto que está, né, ali em trabalho e mostrando para eles. E o aprendizado é como nós aqui, né, Tereza? Nós também estamos, né, nesse grande aprendizado. E a gente também já tem asas, sabe? A gente, tudo bem, a gente, né, aqui estamos num lugar bem denso, né, que nós estamos nesse mundo, né, que já está saindo de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração, aonde essas asas aqui espirituais, elas também nós vamos, sabe, conquistá-las, né, através do quê? Desse nosso trabalho interno, íntimo, no nosso dia a dia, né? Diante das várias questões que nos surgem e como é que nós nos deparamos. Nós sabemos, estudamos, né? Estamos aqui, fazemos evangelho no lar, estudamos o evangelho, mas quando nos deparamos com determinadas situações no nosso dia a dia, às vezes a gente, né? Como dizia Paulo de Tarso, né? A gente recalcitra. Então, por quê? Porque ainda, né, estamos Claro, nessa, claro. nessa nossa caminhada, né, tá? Mas E nem aí, por isso devemos, né, deixar de nos valorizarmos e sabemos que nós já conquistamos, sim, bastante coisa. Diga, aí a Sim, questão também da parte das leis físicas, né? Que eles têm que também. aprender a lidar, né? A como atuar nesse ambiente, que eles estão num ambiente hostil, né? E como ela falou, eles estão no aprendizado ao serviço semelhante, vindo a crosta terrestre. Então, cada vez que eles vierem, eles vão estar mais preparados, né? Também Um tem essa dia de questão. cada vez. Ah, tem isso é. aí, né? E a gente depois Assim vai como, observar. assim Uhum. como nós também, quando É. determinamos fazer determinado trabalho, vamos dizer, até espiritual, né? Vamos dizer assim, um trabalho de Uhum. passe é um tipo de trabalho. Trabalho de desobsessão é outro tipo de trabalho, em que você vai ter outras experiências bem diversas, né? A depender da pessoa, né? Do que ela traz, né? Depois, É, quando passa o tempo, né, nessas tarefas que nós estamos, já que você lembrou, a gente vê, né, o quanto a gente, né, aprendeu, cresceu, tem o domínio, né, se depender, né, da tarefa que a gente está ali, seja na desobsessão, no passe, no trabalho de saúde, onde for, né, tá? Até nos estudos também, quer dizer, a gente vê esse crescimento, por quê? Porque, né, nós fomos, né, nos melhorando, internalizando, e aprendendo e tendo experiências com as coisas novas que nos foram chegando, porque uma coisa você estuda, você lê, e outra coisa é a vivência, né? Aí é, no, né? É ali, na né? prática Na é prática, bem diferente. isso. E aí, para eles, deve ser mesmo, porque até Uhum. para a gente, né? É. Por isso que ele fala aqui nesse finalzinho aqui, Quando a gente vai para um país que tem altitude, né? Muita altitude, a gente não se Uhum. sente É. falta ar, Tem né? dificuldade, Para sim. eles também, descendo, Uhum. né? É. Então, tem muita coisa aí que eles têm que aprender para não ficarem nervosos e porem o trabalho a risco, né? É. Então, é tudo devagar. Como a gente. Se a gente fica ansioso, né, tá, né, nervoso, a gente coloca qualquer situação em risco, né? Na nossa vida diária, estou falando das pequeninas coisas mesmo, no nosso dia a dia,
tá nervosa, com raiva, tá ali fazendo a comida e torna a água quente ali, ainda acaba se queimando, olha só, tá? São coisas que fazem parte mesmo, né? E que a gente tem que estar ali buscando no nosso dia a dia, né? O não ter medo, né? A questão do equilíbrio, né? Interno, a harmonia, tudo isso. Por isso que esse finalzinho aqui dependerá do esforço. Aí lá vem ele com o esforço, né, tá? Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo, né? Todo aquele que opere e que coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. E aí ele fala que isso não é promessa de amizade, é lei, né? É a lei de cooperação. Que, assim, a gente está no esforço, né? Diário. Eles estão falando lá, ele está avisando lá, mas a gente está trazendo para a gente também. Que a gente está, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, em qualquer tarefa que nós estejamos fazendo, é aquele que opera, é aquilo que bota em ação. Eu estou operando, colocar em ação, né? O que eu preciso fazer. E esse coopere de espírito voltado para Deus, quer dizer, sempre, né, voltado, né, para, né, o Criador, aquilo que eu tenho aqui internalizado, eu vou sempre aguardar o melhor, porque eu estou buscando, né, nesse espírito aqui de cooperação, né, não ser aquele que, né, pronto, né, é o orgulho ou o egoísmo, né, de fazer com que eu mostre que, né, eu sou o máximo, eu posso fazer tudo, eu não dependo de ninguém e tudo mais, né? Então, ele está falando disso, que eles estão iniciando essas tarefas e que tudo vai ser em equipe, que um vai depender, né, do outro. E aí ele fala assim, olha, mas isso daqui eu não, isso aqui não é promessa de amizade, não, é lei. Aí a gente vai buscar lá, é lei da cooperação. A lei de Deus é lei de cooperação. Só para a gente relembrar, né? Que tudo no universo é regido por essa lei, a lei da cooperação. E, por conseguinte, todas as vezes que agimos de forma contrária, nos afastamos do quê? Das leis divinas, da vontade de Deus. Porque tudo coopera, o universo, né? Nós estamos aqui no planeta, tudo, se a gente parar para pensar, tudo coopera com a harmonia. Se está desarmonizado, é porque, falando do nosso planeta, né? Porque o homem desequilibrou e desarmonizou. Mas era tudo para estar, né, em perfeita harmonia e em perfeito equilíbrio. Então, se não está, por quê? Porque tudo coopera. O reino mineral coopera com o reino vegetal, que coopera com o reino animal, que coopera com o reino hominal, né? Que somos nós. Se formos viver, estamos todos ali, tudo interligado. E, né? E os reinos, né, mais superiores cooperam também para nos ajudarem, né, nessa caminhada aqui terrena. Então, tudo é lei de cooperação, porque, né, é a lei do quê? Do Criador, é a vontade de Deus. A gente tem que estar, devemos, né, estarmos ligados, né, nessa sintonia. E aí, no livro Paulo Estevão, né, Emmanuel nos informa que uma das finalidades da obra Paulo Estevão era reconhecer que Paulo não seria o grande apóstolo que apreciamos em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. A contribuição de Estevão e de outros personagens, como Abigail e tantos outros ali nessa história real, vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Isso aqui é só um trecho, a mesma coisa de Jesus com, né, e ali com os discípulos, né? Ele veio aqui, mas sozinho ele precisava fazer o quê? O seu, né? O seu apostolado ali, trazendo todos os seus discípulos, aqueles que pudessem cooperar, e depois ele não foi convocar mais os 500 da Galileia, vai por aí afora. Por quê? Porque essas obras, né, elas nos mostram, e tudo aquilo que foi vivenciado, porque foi real, nos mostram que sem a cooperação, né, a gente acaba não indo a lugar nenhum. E mesmo que aquele que esteja ali à frente, né? Como aqui ele dá o exemplo de Paulo,
Paulo realmente não seria aquele Paulo que hoje em dia conhecemos sem, né? Porque tudo começou com Estevão. E depois veio Abigail, e depois vieram outros tantos. Então, ele aí está reforçando o que Aniceto estava falando, né? Que é a lei de cooperação. Ou seja, nós estamos no mundo, convivemos em família, que é o primeiro local onde, né, nós estamos ali colocados para aprendermos, né? Cooperarmos uns com os outros, para que a gente possa o quê? Superar os nossos passados, reparar, aprendermos a nos amar, né? Uns aos outros, respeitando. E isso nesse é onde tudo começa, que é dentro do lar. E dali saindo, né, para o mundo afora, né? No nosso dia a dia, de estar sempre no ambiente de trabalho, dentro da própria casa espírita, deve sempre prevalecer o que esse, né, instinto do que da cooperação, porque é uma lei, né? Então ali devemos cooperar, que ninguém, né, é melhor que o outro, né? Que ninguém deve, né? Tá? E aí é sempre escolha de cada um. Mas que ninguém deve achar, né, que está acima do outro, porque às vezes um pode ter um conhecimento um pouco maior, um entendimento maior, mas nem isso não faz, né, que seja melhor que o outro, porque às vezes um, né, tem, né, uma virtude, tem né, uma maneira de se expressar, ou tem algo que ele faz que ele sobressaia, mas ele não tem o que o outro tem. E assim é, né, na vida, e com todo mundo, e dentro das nossas próprias famílias, né, onde eu volto a dizer, onde tudo começa, em que ninguém é igual a ninguém. E que cada um, né, com aquilo que tem, vai poder cooperar com o outro desde que tenha esse espírito, né, tá, de cooperação e que tenha essa vontade e que isso que o move esteja sempre qualquer intenção ou qualquer propósito esteja sempre voltado à vontade de Deus, que é isso que ele traz para nós. Continuando. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em um humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação de maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Você vê, né? Lá é tudo organizado, tem, né, o momento certo para reparar, para abastecer. Olha a disciplina, olha aí, né, a lei divina funcionando em perfeita harmonia. Tudo está ali correto, eles pensam em tudo, tudo organizado, para que nada saia fora daquilo que foi planejado. Ah, então tá bom, estamos aqui, não é porque está em outra dimensão, porque está, né, no plano espiritual, é que, né, pronto, né, vai para aqui, vai para colar, e que não há, né, uma regra, né, uma disciplina, né, e que não haja um planejamento e que esteja tudo ali organizado. E a gente vê essa organização, ele mostrando, olha, né, só nessa paradinha. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se, então, muito fria e diferente. Olha aí, para isso que eles tinham que ter esse preparo, né? Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. É o que foi, a gente estava falando agora, né? Então, eles estavam ali, cada vez que eles estavam se aproximando, né? É como a Valéria deu o exemplo agora de você subir a montanha, tá lá no alto, a dificuldade de você respirar. E cada vez que se aproxima de um lugar, né? Em que tudo ali, né, está mais pesado pelas formas, pensamentos, por tudo ali que, né, compõe aquele local, pelos, né, pelas mentes que ali estão, pelos espíritos que ali estão, então tudo já dificulta, né? A gente vai imaginando até o caminhar deles, né? Que deve ser mais pesado, mais lento, por aquela dificuldade, né? Daquela atmosfera densa. E Aniceto contemplou conosco a vastidão
caliginosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam e identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior. Em nos referindo à maioria das criaturas terrestres, e estas regiões estão repletas de resíduos escuros de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Aqui ele está falando dos desencarnados também, porque é a questão da sintonia e daqueles locais, né, que foram criados por essas mentes desencarnadas e que agora a mente dos encarnados fortalece e alimenta muito mais. E se a gente pode ver, é interessante que as lições que a gente lê do Vinha de Luz estão sempre ligadas a, né, a cada capítulo, porque, né, Sônia, se você for lembrar o que você leu, né, ainda agora, é exatamente isso que você veio comentando e colocando ali como é que, né, como que a humanidade caminha, né? Como é que ela está ali nas mentes, das construções que ela faz, esses conflitos, essas aflições, tudo criado por nós mesmos, né? Tá? Por quê? Por conta o quê? Da ambição, do poder, do orgulho, aquilo que a gente, né, sabe, do egoísmo, e você, do ter, e que as pessoas, né? O ter é necessário, mas as pessoas deveriam, quer dizer, a humanidade, pelo menos a sua maioria, né, a gente não vai generalizar, porque muitos já despertaram, de entenderem que nós somos e aqui nós só estamos. Tinha que a humanidade entender tudo isso, né? Nós somos, né, seres divinos, herança de Deus, herdeiros e tudo mais. Aí sim, né? Tudo isso vai, né, se transformar, né? Quer dizer, esse planeta já está começando a se transformar, mas por conta, ele dizendo ali, né, dessas, aonde que eles estão e falando aqui de nós, as emissões vibratórias da humanidade encarnada, tá? Quer dizer, aquele local que estavam aqueles espíritos ali, né, que em baixas condições, né, porque eram espíritos que a gente, né, já estudamos algumas lições atrás, já, que são aqueles que se equivocaram profundamente, né, erraram e estão, né, presos a si mesmos, né, tudo aquilo que eles, né, fizeram, né, de errado, entraram pelos caminhos tortuosos da vida, se encantaram com as paixões e as ilusões, se deixaram iludir, e agora se encontram, né, nesse, né, nesse estado lastimável, que isso tudo é criado por tudo aquilo que é pela própria mente e que eles vão se manifestar, como vai dizer adiante, pelas suas criações que estão ali, porque é tudo que eles trazem. E eles ficam ali fortalecidos por conta de quê? De nós que estamos aqui, né, da humanidade encarnada, que ainda é de natureza bastante inferior, porque ainda, né, prevalece. Olha que isso, que os Mensageiros foi escrito lá na época da Segunda Guerra, né, Mundial, quer dizer, estava-se, né, se vivenciou ali a Segunda Guerra, quer dizer, o planeta estava com as vibrações muito densas, muito pesadas, né? Pelas questões, né, dos próprios seres humanos verem o outro como inimigo, de né, querer massacrar o outro e tudo mais. E nós caminhamos e continuamos hoje, né, nesse mesmo estágio, né? Um querendo dominar o outro, massacrar o outro, escravizar o outro, tudo isso, né, por conta de poder, e um poder que, na verdade, né, não existe, né? Quer dizer, existe, mas não existe, porque ele é simplesmente passageiro, né? E os seres humanos, né, essas mentes encarnadas,
porque né, a gente sempre ouve falar, né, que nós somos, né, energia, né, vibração e consciência. Agora, né, tá? Qual é a consciência daquele, né, que realmente, né, agride, né, o outro e usa a sua inteligência para planejar destruição, seja das mais diversas formas, né? Começando até daquele déspota dentro do lar, né, tá? Aquele que está lá no trabalho, enfim, né? N situações, né? Das micro para macro, mas tudo é, né, atingir o outro, ferir o outro, destruir, né? E isso tudo você vai manipulando. Só em você ficar, né, manipulando a mente, criando, forma pensamento. Só você ficar parado pensando, né? Tá, aquela pessoa ela me paga. Quando eu tiver uma oportunidade, boto o pé na frente e ela cai, né? Quebra a perna, qualquer coisa assim. Pronto, você já está criando ali, né? Isso é um exemplo aí, né? Tá? Bem, bem medíocre, pequeno, mas é verdade, né? Porque o outro se, né, começa a se antipatizar com o outro, outro é por inveja, outro é por ciúme, e essas questões todas, né? E você já começou a formar, né, o pensamento, está criado ali. E você vai dando forma e dando o quê? Vida para ele, né? Você está ali alimentando. Ele pode nem se materializar aqui, você pode, mas nem chegar no ato, mas você pensou e criou. Nós somos co-criadores. Olha a importância, né, do que a gente pensa. Porque o pensamento, né, ele é criador, ele tem força, né, tá? Pensamento é vida, né? Já diz lá no nosso livro Pensamento e Vida, e para, né, até, né, fortalecer, né, o que a gente está falando, eu trouxe um pedacinho do próprio Pensamento e Vida, né? E que fala o seguinte, para que a gente possa, né, sempre, claro que todos nós sabemos, mas sempre quando a gente relembra, isso fica mais forte, né, para a gente. Os pensamentos são ideias criadas pelas mentes, nossas mentes, né? Quando pensamos, emitimos ondas mentais, eletromagnéticas, que transportam energia. E os pensamentos atravessam a atmosfera em todas as direções e a todo instante. O exemplo, assim, a gente não ora, não dá prece, né? E aí a gente sabe que ela vai para, né? A gente nem imaginam até onde ela alcança e o benefício que vai fazer a quem quer que seja que trouxemos em nosso pensamento e oramos, né? Isso é a força do pensamento, transporta energia. Aqui é uma energia benéfica, salutar, que eu quero o bem do outro, estou orando para o outro, que o outro fique, né, curado, que tenha saúde, que o outro consiga isso, né? Que o outro, né? E a gente vai, né, pedindo, e por nós também, você vai criando. Então, esses são os pensamentos. Mas olha o que ele fala. No atual estágio evolutivo em que nos encontramos, somos suscetíveis a uma grande carga de energia menos positiva gerada por bilhões de espíritos que vibram na mesma sintonia que nós. Mas que sintonia é essa? Então, bilhões de espíritos vão vibrar na mesma sintonia que nós. E o que eu vou trazer também para mim? Eu para eles, eles para mim. Está lá no livro dos Espíritos, né? De influência e tudo mais. E o que eu estou vibrando? O que eu estou pensando, né? Mas alguém vai dizer assim: mas nesse mundo a gente manter o pensamento todo elevado, vibrar, né? Tá? E a gente ouve tanta coisa, né? Vê tanta coisa. Mas assim, é questão de a gente ouvir, né? Não compartilho com ninguém, né? Estamos nesse mundo de compartilhar. Não divido com ninguém aquilo que eu já vejo que é o mal e não entro, né, naquela sintonia. Ou seja, aquilo ali, né? E é logicamente que ninguém aqui é alienado do mundo, de saber das coisas que acontecem. Olhei, pronto, já sei o que está acontecendo, passo, tá? Passo, não adiante, mas pronto, eu já olhei, não deixei que aquilo penetrasse no âmago do meu ser, porque a questão é você não se envolver com aquilo que
com aquela notícia, com aquilo que você viu, com aquilo que você ouviu, é você não se deixar envolver. E aquilo me deixou indignado, tá? Me indignei, tudo pronto, né? Vivenciei aquilo, pronto, acabou. Mas tem gente que fica, e você viu, e aí conta para o outro, e amanhece no outro dia, e vai continuando a falar, e se retroalimentando disso, né? Dessas energias que, de alguma forma, e isso acontece, vai nos atingir. Por isso, né, que aqui, né, Emmanuel continua dizendo que vigiai os pensamentos no intuito de avaliar a sua vibração. O vigiar é isso. Primeiro, você, né, que pensamentos que eu estou mantendo aqui comigo? Que isso, né? Que vibração é essa, tá? Não, é claro que eu vou conseguir, é claro que eu vou superar. Ah, porque eu posso, eu consigo, né? Tá? Eu não sou um ser divino, vou, não. Ah, hoje eu amanheci meio assim, não, mas isso aqui eu vou seguir em frente. Não, vou me levantar, vou ter forças. E a gente vai sempre na positividade. Mesmo que às vezes o corpo, uma dor aqui esteja, não, mas isso aqui não me pertence, né? Tá? E orai. Orai para ter discernimento. Aí vem a oração, né? Discernimento daquilo que eu vigiei. Agora eu oro, né? Para ter atenção ao que chega à minha mente, porque às vezes vem uns pensamentos, né? Isso aí acontece com todo mundo. E o que é isso? Não me pertence, a gente fala, né? Com a gente mesmo, né? E isso não me pertence, não. Da onde é esse pensamento? Se esse pensamento for meu, eu já estou, que isso? Já estou baixando a minha vibração. Porque pode ser realmente, né? Aquele pensamento pode não ser meu, vem as influências, mas também pode ser meu, porque eu estou ali com o meu astral. O que é isso? Não, não vou baixar minha vibração, não, tá? Aí eu elevo a minha vibração. E não estou conseguindo ir. Abre uma página. Ih, tá pesado o livro, não consigo abrir. Tá com uma música, tá? Olha, funciona. A gente tem um leque, sabe, para a gente escolher, mas que funciona, funciona. E a gente sai, né, desse círculo, dessa vibração negativa, né, inferior, porque aqueles que estão, né, nas trevas ainda por conta da sua ignorância, eles se alimentam exatamente, né, das mentes que ficam, né, o quê? Entre aspas, escuridão é criando essas formas de pensamento que bota a gente para baixo, que denigre e tudo mais. Por isso que a gente fala, quando a pessoa está entrando num estágio de profunda tristeza, um caminho para uma depressão, o que a gente deve fazer, né? Tá? Buscar auxílio e sair, porque, né? E a gente não consegue sozinha, busca auxílio, porque são N questões que surgem para a gente no nosso dia a dia, mas a gente tem que ser, né, firme e dizer, né, não, eu, né, vou conseguir, porque eu posso, é sempre autoafirmativo. Mas antes de vigiar e orar, aí lá vem aquela página, né, tá? Que é minha de geladeira. Olhai para quê? Para dentro de mim. O que eu estou alimentando dentro de mim, né? Porque pensamento está ligado o quê? A sentimento, né? Que eu estou alimentando? Tristeza, decepção, e aí a gente vai. Porque como, né, a gente está interligando, porque ele está falando eles estão lá desencarnados, estão em tarefa, mas eles estão ligando a nós encarnados. E agora nós estamos aqui, mas a tarefa e as equipes lá continuam, eles estão lá trabalhando, né? Não, não essa equipe daqui que a gente está falando, né, de André Luiz, mas já tem outras equipes, né, que estão lá neste momento trabalhando em prol de quem? Da humanidade terrena. Que ele que no atual estágio evolutivo, a gente está evoluindo, mas ainda tem tantas questões aqui, e o que eu estou fazendo também para colaborar com essa espiritualidade, com essas equipes, né, bilhões de equipes que estão aí atuando para nos ajudar, para colaborar conosco. Então, aí volta a vontade que ele falou agora, tem que ter vontade. Vontade de vencer o quê? A mim mesmo, em primeiro lugar, né? É isso que ele diz. Então, por isso que é o olhar, olha para dentro de si. E aí ele continua: o que fazer para que os pensamentos e a vibração por ele geradas sejam positivos? É necessário que haja uma renovação mental, mudando o padrão de ideias e aspirações. Quer dizer, isso, né, é que o pensamento e vida diz para a gente. Então, o que eu faço? Às vezes eu não consigo, é isso. A gente vai buscando, e a gente consegue. Então, renova mentalmente isso, tira isso do meu pensamento, não quero.
tá? Muda o padrão de ideias, muda aspirações, vai lá, busca, que a gente consegue. É como eles Mas, estão. Miriam, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou em relação à tristeza, melancolia, É, depressão. uhum, Tem casos, isso já é comprovado, né? uhum, Que a depressão, ela é causada por alterações neurológicas, uhum. né? Alterações das aminas e tal. Como é que isso funciona? Porque aí a pessoa precisa tomar o remédio. Sim, claro, né? Porque para chegar na depressão, né, tá? A gente vai falar assim muito rapidamente. Ela estava num estágio de quê? De tristeza, de isolamento. Quer dizer, foram etapas, né? Porque as pessoas têm uma mania de dizer assim, eu tô depressiva. Não é bem assim, não, tá? A depressão é um estágio, né, que já chegou lá, né, no final. Mas você passa, você acabou de falar, melancolia, angústia, tristeza. Você está notando, mas poxa, fulana só vive assim. Nossa, tem que, né, falar com ela, ajudar até chegar nesse estágio, né? Que você está dizendo que aí sim precisa de medicamentos, de terapias, claro que vai precisar de ajuda, mas, né, a gente não deixar essa pessoa, né? Quer dizer, não deixar, né? A pessoa também tem que querer ajuda, né? Mas dizer assim, por que que você está tão triste? É o que a gente está falando agora. Ai, nossa, ai, tantas dores. Eu estava com dor aqui, estava com dor lá, tanta dor. Eu ouvi hoje, sabe, um, um rapaz passou perto de mim, olha, a pessoa era nova, estava querendo saber onde era, né, um hospital aqui em Grafeguini, ele veio passando por mim exatamente falando assim, ai, não, sabe, eu acho que eu vou morrer, tá? Falei assim, como assim? Tive que parar e conversar com ele. Mas como você diz isso? Que não, ai, não, eu tô com, sabe, eu tô muito mal, isso tudo, mas você não, não, tudo tem solução. Você não está indo para o hospital agora? E aí fiquei conversando lá com ele, mas mostrando, sabe, a gente está atento e vê. Fulano, mas por que você está tão triste? Ah, não, eu não aguento mais, é tanta dor, é tanta isso, aquilo. Não, mas vamos lá, você tem que ficar mal, você tem que, sabe, lutar, vamos embora, o que você está fazendo? E aí a gente vai buscando, sabe? Dar o ânimo para o outro, que a gente tem que buscar bom ânimo. Primeiro buscar bom ânimo dentro da gente. A gente está desanimado assim, tudo. Esse, sai para lá, tá? Nada disso, né? A gente sabe que tem dias, Então, né? não, Momentos. então, mas é isso que eu tô te perguntando. Uhum. Quando tem pessoas assim, já é comprovado que essa sensação é quimicamente, é pela química da pessoa. Pois é, tem que Aí, tomar. no caso, é assim, a pessoa já nasce assim, ela já nasce com essa alteração, e por qualquer motivo, algum desfecho, ou algum start que ela tem, ou alguma perda, e essa química altera, é justamente o que eu estou te perguntando. É, Porque tem situações que a parte neurológica da pessoa já é alterada. A química da pessoa é alterada, entendeu? sim, mas pois é, porque vamos falar de espíritos, né? Porque a gente reencarna, né, tá? Então, tem traumas de vidas passadas, tem muitas coisas que a gente traz na nossa bagagem, né, tá? Mas não necessariamente, tá? A gente tenha que viver isso, porque tem outros recursos, né? Como as terapias, tá? Que você consegue descobrir isso que você está falando, até porque você é da área médica, você sabe que está falando muito mais do que eu, né, nessas questões, né, químicas aí, né, tá? E que você está falando que foi comprovado, né, neurologicamente, que, né, aquele ser, né, está É trazendo que isso por tem uma prova, alteração. tá, por uma prova, por alguma questão, né, Ah, tá. Então era isso que eu queria saber. e De ele repente a pessoa vai ter que passar por aquilo, é uma provação. não, que vem, que pode estar vindo aquilo, mas não necessariamente ela tem que passar por aquilo, porque tudo a gente pode modificar, né, tá? Conhece aquela história que tinha que perder Tá. a mão, o braço e perder um dedinho, tá? A gente vai, Entendi, né? Tem a lei do retorno, a lei de causa e entendi, efeito, essas entendi, coisas todas, mas tudo entendi. pode ser modificado. Porque nós somos senhores do nosso destino. A gente vem com o nosso planejamento reencarnatório, mas eu tenho meu livre-arbítrio, tá? Então, eu venho com Uhum, aquilo, mas entendi. peraí, até nessa parte neurológica eu já venho com aquilo tudo ali, mas eu vou me tratar, eu não vou me entregar, né? Eu vou buscar os recursos que tem aquela força, entra de novo a vontade, o esforço, a vontade que eu tenho de vencer, né? Que aí eu vencer a mim mesmo, né? Tá? Porque
a gente tem que tirar da mente o seguinte: ninguém renasce para sofrer. Isso não existe, tá? Não existe. A gente tem o nosso plano, Missionários da Luz está lá, né? Planejamento reencarnatório, a gente conhece aquilo tudo, mas ninguém renasce para sofrer, tá? A dor, ela depura, ela educa por questões que nós construímos, colocamos a pedra no nosso caminho, agora a gente tem que tirar, mas não necessariamente tem que, né, tá? Porque nós mudamos o nosso destino, porque eu sou dona do meu destino, tá? Né? Nós somos donos do nosso destino. Eu vou fazer. Aí eu vou dar um pitaco, posso? Tá. Uhum, claro. Nós somos donos do nosso destino, mas também somos donos das consequências daquilo que nós Ah, praticamos. claro, aí complementa, né? Pois é, tem que pensar, né, tá? É lei A de causa gente e tem efeito. vontade, a gente tem, Uhum. assim, em tese, condições, mas as condições também não são iguais devido às escolhas que nós tivemos. Vamos dizer, Tem que uma ter. pessoa que tem um problema grave de depressão, não Uhum. é uma coisa qualquer, é uma coisa grave, que antecedeu, é do espírito. Tudo que Uhum. vai do corpo é porque primeiro deformou, desequilibrou, desarmonizou o espiritual. Aí, quando a gente vem, né, para a vida física, a É. gente vai formar o nosso corpo. Começa lá pelo coração, é a primeira coisa a ser formada, né? Ele fica até na posição do cérebro, depois é que ele desce, né? Por isso que é tudo o coração, né? Nós nos reconhecemos pelo coração, pelos nossos sentimentos, né? Então, a gente pode fazer o que quiser, mas é Uhum. escravo daquilo que fez. Então, muitas vezes eu posso ter causado muitos sofrimentos, né, em algumas existências que eu tive, e talvez, numa existência adiante, eu venha com uma complicação, com uma propensão muito grave, já instalada no corpo físico, né? De uma depressão profunda, que não é, às vezes não é só uma depressão, existem outras doenças mentais relacionadas, Neurológica. É. né? Então não é tão simples a gente assim dizer assim, o que eu quero eu consigo. Não é tão simples. É simples quando o caso é mais simples, né? Mas às vezes você vem é até um processo expiatório, né? Uhum. Uma pessoa que vem surda, que vem cega, que vem com problemas de locomoção, de limitações, né? É uma expiação. Então algo que você não pode modificar. Você Uhum. pode, você pode suavizar. Você pode suavizar, dependendo daquilo que o espírito traz dentro de si, mas não pode muitas vezes mudar, porque nós necessitamos disso para vencer as nossas dificuldades, Dificuldade. Uhum. entendeu? É a nossa cura, é a nossa cura. Mas a Tem maneira um como ela vê a livro, vida, né? A Mas maneira às como vezes ela você vê não tem essa a vida. capacidade, essa cuidade mental para poder ter o a vontade discernimento. de Porque é de cada um, discernimento, né, tá? entendeu? Aquela pessoa que vem sem uma perna, né, tá? Ela de vez, né, tem umas que pegam e ficam se lamentando, e outra vai lá para a Olimpíadas, tem um exemplo aí, né, tá? De pessoas que, né, deram, tá, a volta por cima. Cada caso é um caso, É um né? caso, pois é, porque vem dentro Cada de caso é si, um caso, tá? ainda mais quando é coisa de cabeça, de coisa. De tudo, É muito muito mais bem. difícil, muito mais complicado. Não é Isso aí uma. vai depender, mas A isso pessoa depende. luta, a pessoa luta. Ela É, luta muitas vezes, Mas mas às às vezes vezes não consegue, não 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 consegue. 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 Tem um Pronto. livro que fala sobre isso, que é como Ah, se fosse um carimbo no perispírito. Você uhum, traz de outras vidas, que sim. vem de encontro ao que a Rô falou. São Uhum, problemas químicos, neurológicos. É a é. Você, serotonina que não funciona, alguma coisa não Uhum, funciona. E se a pessoa está tão assim envolvida nesse processo, ela não tem consciência, ela nem consegue pedir ajuda. Ela não consegue. tem ela uns vive casos assim, bem graves. num mundo que ela criou no passado,
que não foram uma existência, foram várias existências, não é uma coisa uma vez só que você faz, né? Você vai comprometendo, é um processo, você vai comprometendo, né? Vai se comprometendo para depois aquilo vir instaurado no corpo. Então, você tem uma melhora, uma suavização, né? A medicina hoje em dia está muito avançada, então, muita coisa que antigamente não se podia nada, hoje se pode, não é? Quantas pessoas têm uma vida praticamente perfeita, vamos dizer assim, né? E com variadas dificuldades de locomoção, disso e aquilo. Agora, quando é uma questão mental, né, neurológica, que pega toda essa parte, é mais complicado. Às vezes a pessoa quer ter vontade, mas ela não tem instrumentos, porque como ela comprometeu muito, ela perde esse acesso, entende? É como a gente, quando está muito, vamos dizer assim, muito desequilibrado. Talvez já tenha acontecido com vocês em algum momento, alguma tragédia, alguma coisa que tenha acontecido na nossa vida, que a gente não consegue orar. Para orar, a gente tem que ler, porque às vezes você esquece até a oração, porque você está tão perdida, não é que você não esteja buscando, você está buscando, mas você não consegue, né? Isso é uma coisa esporádica, né? Uma coisa que acontece, vamos dizer assim, por raras vezes na nossa vida, se nós temos a nossa vida plena, vamos dizer assim, né? Agora, para as pessoas que vêm com esses comprometimentos, é muito difícil. Agora, pode melhorar? Pode, sempre pode melhorar, mas às vezes não aquela melhora que a gente, né? Que a gente deseja, ou que a gente acha que a pessoa pode ter. A gente acha, mas a gente não viveu pela pessoa. Então, não sabe, né? Às vezes a gente fala assim, procura fazer isso. A gente tem que falar mesmo para estimular a incentivar, pessoa, claro. incentivar a pessoa a melhorar, a sair daquela situação, é o nosso papel. Mas a gente também tem que tomar cuidado com o que às vezes a gente fala, que às vezes a gente fala para uma pessoa que perdeu alguém, perdeu não, que ninguém perde ninguém, né? Que a pessoa desencarnou, viu? E a gente fala assim, mas a vida, você sabe, você é espírita, você sabe que a vida continua. A gente sabe que a vida continua, mas aquilo que você tinha com aquela pessoa, você não vai ter mais, não é? Então, nos consola, nos consola, né? Nos explica, a gente entende, a gente sabe, mas o que a gente sente é diferente. Não é que a gente está revoltado, não. A gente Não, sente mas, falta. lógico, que a gente tem que respeitar, né, o momento, o sentimento do outro, isso aí, né? A gente tem que ter essa... Por exemplo, assim, eu tenho visto algumas, até do Haroldo mesmo falando várias vezes, tem várias palestras dele que ele fala sobre isso, que o espírito precisa saber como falar com o outro. Mas se é assim mesmo, você não estudou? É assim mesmo. Não, não é. Não, não é assim também, né, tá? Dizer assim, né? Ser tão. Tem um ditado antigo que a minha mãe falava: terra, coração do outro é terra que não se pisa. A gente não conhece o que vai no coração do outro. A gente conhece o que vai no nosso coração, às vezes, né? Nem sempre. Esticar a corda, mas era só para fazer. A vontade, sim, a gente não vive sem vontade. Ninguém vive sem vontade. A gente não vive. A gente tem que estimular a pessoa a ter vontade firme, mas nem sempre com a vontade firme ela é capaz, né, de sair da situação que ela se encontra. Aí tem que querer ajuda. Se não quiser, né, não puder, né, porque aí a pessoa também quer ajudar, eu não quero. Aí tem que respeitar, né, tá? Porque a claro, gente tem que vai respeitar. até onde pode ir, né, tá? E também sempre, lógico, né, com bom senso, lucidez, tem que saber como falar, não pode ir falando qualquer coisa, né? Sentimento não se mensura, isso não existe, né? Isso aí não Verdade. existe, né? Não se mensura. Cada caso é um caso especial, né? Cada Tem uma caso, né? história por trás daquela problemática que a pessoa. De outras vidas até que traz, né? Claro, traz de outras vidas, mas com tudo isso, né? A gente tem esse avanço, né? Da medicina,
que vai descobrindo outros recursos que você consegue superar. Porém, tá? A pessoa tem que querer tentar, né? Conseguir, vamos lá, você quer tentar, conseguir. Tem uns que não sabe, por mais que tente, não consegue. Aí, né, vem todas essas questões, essa história, né, que traz consigo, né, no perispírito de outras vidas. Quer dizer, junta tudo, né? Mas, né, a gente vai assim, quando a gente observa, né, tá? A gente faz a nossa parte, né? Logicamente com cuidado, que a gente tem que conhecer a pessoa, saber como é que vai falar, se posso falar agora, né? Tá? Quer dizer, tem todo um olhar, né? Tá? Para a gente saber como a gente vai, né? Se posicionar e ajudar da melhor maneira possível, né? Tá? Porque, né? Nós estamos na nossa caminhada, cada um tem a sua história, cada um está num processo, né, evolutivo, e tem coisas que, né, nós precisamos passar. Porém, elas podem ser amenizadas na medida em que eu me comporte, né, nessa existência, né, tá? E aí as coisas vão ser amenizadas. Porém, né, a lei de causa e efeito é uma lei. Lei é lei, né? E a gente vai ter que, né, reparar e vivenciar isso que a gente sempre espera, da melhor maneira possível, né? E conforme o nosso comportamento, tudo pode ser diminuído e amenizado. Porém, a gente tem que, né, saudar, né, as nossas. Não, saudar dívidas não, porque eu não gosto de palavra de dívida, né? Mas reparar, né, aquilo que um dia, né, a gente, né, se equivocou. Isso tudo por conta, né, deles que estão entrando nessa caminhada agora, né, tá? Né? E nos trouxe até aqui, mas a gente está sempre falando, né? É lá e cá, né? Não existe o ontem ou hoje, né? Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa. E somente aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta de nosso lar, que liga a crosta a nosso lar, né? Porque a crosta é aqui, nosso lar, né? Está lá, né? Uma colônia. E aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Aí ele começa a fazer comparação, né, da vibração que envolvia, né, e ele lembrando por onde ele já passou, né, tá? Da crosta, quando ele veio visitar, né, a própria família, por onde que ele passou lá, quando ele teve lá, antes de chegar ao nosso lar, as vivências dele. Então ele está, né, relembrando tudo isso, e ele imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, ou seja, nós, compreendendo então que quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e formidável bom ânimo para auxiliarem a criaturas encarnadas de maneira constante. Agora, esses missionários, grandes missionários espirituais, sabemos que eles já ascenderam, né? Então já são, né, seres, né, com determinada elevação, né, que nos assistem, mas ele está aí, né, valorizando, né, ficou até emocionado do trabalho, né, hercúleo Porque que é ele penoso, né? É é, penoso, é penoso essa descida deles, para eles, uhum, né? que já Até estão. mais evoluído também. Você imagina, a Sim, gente vivia num ambiente, né, de uma vibração sutilíssima. é, Aí você tem que adentrar uma vibração pesada dessas, não é mole, né? Eles estão é, preparados, mas eles sentem, eles sempre. têm que fazer um processo neles para Uhum. poder Aqueles de possam. aumento, né? Por isso que tem alguns autores que dizem, né? Desculpe estar falando, Não. interrompendo, é que me lembrei agora, é que Uhum. o sacrifício maior de Jesus foi justamente o adensamento do perispírito Sim, dele, com para ele certeza. vir à Terra, né? Então é sofrido, é penoso, Sim, sim.
por isso que eles são, né? O amor é Tá incondicional, né? elogiando, Tá? ele está É, falando da bênção que é eles virem nos socorrer, né? sim, né? A abnegação mesmo, né? Tá? É o amor incondicional, né? Tá? Que eles não medem esses esforços, porque agora, né? É a missão deles, né? Mas o quanto isso é dificultoso, né? Para eles passarem por esse processo, né? Você vem lá, né? Jesus, né? O Cristo que vem lá de Sírios, de um mundo, né? De um planeta, de um mundo elevado, né? Para chegar aqui, mas ele se propôs naquela reunião, tá bom, né? Tá lá, né? Caminho da luz, né? Naquela reunião, e ele, tá bom. Como tem outros tantos Cristos pelas essas orbes aí, não só terrestres, mas nesse cosmo por aí afora que a gente nem imagina, não pode nem mensurar. Então, são eles, esses são muito abnegados mesmo, né? Que vêm, chegam até nós. E aí ele fala assim, de formidável bom ânimo para auxiliarem a todos nós, né? De maneira constante, quer dizer, por isso que ninguém nunca está desamparado, né? É a maneira constante que estamos sempre recebendo tudo aquilo que precisamos. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis e, obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que, acaso, venham a ler estas humildes notícias. Então, está falando para a gente, para aqueles que vão ler o livro, né? Tá? Então, assim, os monstros, porque a gente sabe, né, que tudo é o pensamento, né? O perispírito, ele, né, ele tem a capacidade, as suas propriedades, né, de se transformar. Então, elástico e tudo mais, então a gente sabe das propriedades do perispírito, e ali eles se apareciam, né, se formatavam como um monstro que ele não vai nem narrar as formas indescritíveis para que aquele leitor que esteja lendo comece a ler e comece, né, na mente a formar, né, imaginar aquilo que você está lendo e você começa, né, a criar, nossa, ele era assim, ele era assado, e isso vai causar o quê? Que pode vir a causar, né, essas imagens mentais, né, fazer com que aquela pessoa que esteja, né, lendo possa, né, depois, né, ficar com aquilo na mente, aí ter medo, começar, né, a elaborar, né, esses processos, né, mentais por conta que, né, tudo aquilo que como ele passa aí é tão horrível que eu não quero. Não quero. Só quero que vocês saibam o seguinte: nós estamos, né, passando por uma região que não é aquele umbral mais, né, mais pesado, mas estamos passando por essa região. São esses espíritos, né, que se transformaram em monstros pela sua própria tela mental, mas que quando eles passavam e se escondiam e saíam correndo, tá? Mas que, né, não vamos descrever, não precisa, né, tá? A gente Ele até queria, certo que não não é permite. ele isso que ele ainda bem, né, que ele não permitiu, né, para que a gente não precise adentrar, nessas figuras aí, basta É, que a gente possa ter, né, Tereza, compaixão por aqueles o Aniceto, o Aniceto deu uma segurada na curiosidade do André. pois é, Não, porque não ele está entra aprendendo, nessa. né? Tá? Calma, André. Por hora, não. Vamos deixar o pessoal lá do Grupo Esperança sem muita informação agora. Eita. É verdade, né, Teresa? Para que que eles vão saber? Calma aí. Mas isso às vezes acontece com a gente fica, né? Não, deixa eu ver, deixa eu, né? Deixa eu passar, mas o outro não tem ainda a condição de receber, né? Aqui no caso está poupando, porque nem todo mundo que vai ler, tem gente que fica impressionado com a leitura. A gente sabe que sim, né? Que fica, né? E aquilo vai ficar na mente, É. né, daquele leitor e que não vai fazer bem a ele, né? É isso aí que ele está Depois dizendo. ele conta no livro dele, Libertação. Ah, é bem É, legal isso. Né? Deixa para o Libertação. É isso para lá, né? Tá. Eu acho que é quase o último da obra, não chega a ser o último, não. É.
No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol. Como se estivéssemos em madrugada clara, o espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradecemos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos dentro do nosso sistema solar. Ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos da vida, e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta terrestre. É visto em Júpiter de maneira diferente, ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Então, é que ele está falando, né, que cada planeta com a sua condição, né, tá? Uns mais elevados, outros não, e conforme, né, toda a sua estrutura daquele planeta, né, a atmosfera e tudo mais, esse Sol vai surgir, né, das mais diversas formas para cada, né, mundo ali e para atender às necessidades de seus habitantes. Mas o que ele fala é aquilo que nós sabemos, que é a mais poderosa, radiosa mesmo, fonte de energia vital, né? O Sol, ele realmente ele é tudo para, né, para nós, né, para a humanidade, para a Terra, para todos os seres vivos, é essa energia. E se a gente pudesse, né, tá, né, pegar esse sol, né, estender nem que fosse a mão todo dia quando ele surgisse e deixasse penetrar, né, ou então, né, pelos nossos, né, principalmente pelo chakra coronário, ele ia penetrar, né, todo o nosso sistema, todo o nosso corpo físico, ele é uma revitalização, porque a gente sabe que, né, as energias dele, elas conseguem destruir vários, né, vários vírus, né, bactérias, né, esses elementos, né, que estão aí no ar, né, e, e ele consegue também destruir, dando-nos, né, também fortalecem a nossa imunidade. Quer dizer, o sol é tudo, né? E se cada um conseguisse botar sempre, nem que fosse só a palma da mão para a janela ou para a varanda, né, tá? Então, pegasse o sol todos os dias, você sente realmente a diferença. Você fica mais revitalizado em tudo, né? Tá? Né? Em todo o seu corpo, em todos os seus corpos, né? O físico, o mental, o espiritual, o emocional, é todo. Todos os seus corpos ele abrange, te revitaliza e você está pronta para mais um dia. Avançamos comovidos, e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime, na posição que antecede o crepúsculo. Doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. Quer dizer, aqui ele não conseguia volitar, ele estava se sentindo ali preso, pesado, porque ele ainda não tinha, né, conquistado essa condição, aquela que ele falou, né, das asas, né, espirituais. Ele, né, está num processo, né, mais à frente ele vai conseguir. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. E o sol resplandecia rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. E vocês veem que o tempo todo eles estão evidenciando, né, o sol, né, da capacidade que ele tem, né, e o quanto ele é importante para todos nós, né, para o planeta, para todos os seres vivos que aqui habitam.
Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, que agora vai ficar tudo mais, né? Agora está mais suave. Utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrífuga. Agora eles vão usar o conhecimento para que eles possam, né, praticar a volitação, né? Agora está menos denso. Eu falei que está mais suave, né? Mas está menos denso, porque está chegando na crosta, e a crosta terrestre, né, como a gente viu, né, estamos acompanhando aqui o capítulo, ela é densa pela, né, pela própria maioria da humanidade. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Olha só, e o Sol consegue transpor tudo isso, a sua energia solar ele transpõe essa massa, ela vai de encontro, né? Ai de nós se não fosse o Sol, não teria vida na Terra. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Agora ele está chegando a nós, né? Aqui. E, mais uma vez, ele evidencia, né, a importância, né, e da energia solar para todos nós. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul, né? Aquelas colônias que até num capítulo atrás a Jane mostrou algumas colônias, né? Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas em nosso caso é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Então, a gente sabe que tem várias colônias ali situadas nesse campo magnético, mas qualquer bússola ali seria sensível ele falando, né? Porque agora, no caso deles, é indispensável educar o pensamento. Agora é pelo pensamento e orientar dentro da energia que lhe é peculiar. Então, como é importante, né, tá? Mantermos também, né, aí no caso ele está falando, né, educar o pensamento e manter uma energia elevada para o momento que eles agora vão adentrar. Empregamos de novo a capacidade volitiva, e dentro em pouco as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramos-nos do mar, em exercício respiratório de maior expressão. E a gente sabe, dessa vez eu lembrei, lembra, Valéria, né, do Voltei, né, tá? E ele, né, numa passagem lá, para onde que eles vão repor a energia, tudo ali aonde? No mar, né? É, Porque o para o mar outro é, né? deveria. É uma, isso, né, para eles ali, falando, né, dessa parte espiritual, mas para nós também, né? O mar, ele repõe, né, todas essa energia. Quer dizer, a gente tem o sol, mas temos o mar. E ai de nós também, se não fosse, né, o mar, né, que repõe todas essas energias e também ele retira todas essas energias, né, negativas, tá? Por isso que lá no livro Voltei, né, levou aqueles doentes, né, que trouxe aqui e tinha que levar primeiro para serem tratados ali, próximo, né, ao mar, para depois serem levados. Então ele está Doutor Bezerra nos fala muito isso. também é E no isso, livro Voltei também, doutor isso Bezerra é, está lá, na aham, né? condução, E a condução, exatamente, doutor na Bezerra. condução desses espíritos. Isso, né? O quanto é importante o mar, o sol e o mar, é importante, né? Para É. todos nós, né? Para todos nós aqui. E tem um outro, eu posso Hum. falar uma coisinha, Ué, uma como não? curiosidade? E Sim. tem uma outra coisa dita por Emmanuel Hum. num livro chamado Deus Conosco, não sei se vocês conhecem,
ele indica para o Joviano, eu não sei se é o Neio Lúcio, porque a família Joviano, eu acho que vocês sabem que tem Sim. ligações espirituais de milhares de séculos com Chico Xavier. É o avô da família Joviano. Emmanuel indica na casa deles, lá na fazenda, onde tinha o escritório que Chico datilografava, e eles faziam o Evangelho no Lar lá todo dia. Emmanuel soube que um dos jovianos, que naturalmente é o mais velho, deve ser o Neio Lúcio da espiritualidade, mas naquela época ele estava vivo, então não era o avô, era o pai. Emmanuel diz que passa a mensagem psicografada para o Chico e diz: sei que o senhor Joviano não está bem. Diga a ele para tomar um mingau de aveia. Não é mentira, não, é verdade. Vamos tomar mingau de aveia. Tá bom. Mingau de aveia, aveia é ótimo, né? Tá? Vamos tomar mingau de aveia. Nossa, esse livro tem mais de 600 páginas, mas a gente não precisa ler direto. Tem Uhum. cada coisa ali que vocês não têm noção. Que E era Emmanuel dizia nesse culto do Evangelho no Lar, que ele falava, ele conta como é que ele queria que Chico fosse escrevendo e depois fazendo a divulgação de determinadas obras, inclusive de André Luiz e de Humberto de Campos. Uhum. E tudo é narrado para o Chico, e o Chico lá no meio, toda a família Joviano. Ó, né? E o Lúcio era o avô, o pai do dono da fazenda onde o Chico trabalhava. É o espírito Neil Lúcio, que é o avô de Célia, no livro Renúncia. Todos conheciam todos, inclusive Emmanuel e Chico. Uhum. Olha, quem tiver curiosidade, não sei se alguém tem um livro chamado. O livro é de Emmanuel e se chama Emmanuel. Alguém conhece? Sim, Um eu tenho. livrinho pequenininho. Uhum. No prefácio desse livro, Emmanuel escreve uma coisa muito interessante e emblemática. Ele escreve quase no final do prefácio. Para Chico Xavier, que foi quem psicografou esse livro, Uhum. que ele e o Chico têm relações bem íntimas e de parentesco que se perdem ao longo dos anos, dos séculos. Certo. Eu achei bastante emblemático isso aí. Uhum. E confesso que viajei no tempo e cheguei a imaginar Chico como Lívia, na época de há 2000 anos, esposa de Públio Lentulus, por conta do que Emmanuel escreveu neste prefácio. Se Valéria tem um livro, você leia o prefácio dele. Uhum. Mas isso aí é só uma coisa minha, não tem nada a ver com nada a ver. Mas, assim, são umas curiosidades que eu acabo dizendo aqui, porque eu acho interessante passar adiante. Esse do mingau de aveia, eu ri sozinha aqui em casa, na época, alguns anos atrás, quando eu li algumas passagens desse livro, porque é um tijolão que não dá para ler tudo. Aí eu ele falei, ele é é da grossão. FEB, É, foi editado pela FEB. e Chama-se quando Deus Conosco. É uma capa linda que tem um Emmanuel, ele é azul e branco, é a azulado o livro. até creme com acho que marrom. Eu comprei na Cabana quando foi. Eu não me lembro quantos anos a Cabana fazia. Foi uma atividade do ESG que eu fiz. Uhum.
Porque são coisas ali tão íntimas da família, do Chico, do Emmanuel, que a gente não encontra em qualquer lugar. Uhum. Eu vou colocá-lo aqui na frente de vocês. Vocês devem conseguir vê-lo. A capa. Posso fazer isso? Sim, Ó, ele vem escrito Emmanuel, assim, né? estou vendo. Aham. O Dá para meu ver. o meu é mais antigo do que esse. Uhum. Não, esse é o Deus conosco, ok? Esse é o Deus conosco, é. É o É, tanto que você é da de... FEB. O Uhum. outro que você falou que tem, deixa eu ver se eu consigo achar. Ele é pequenininho, é escrito Emmanuel, mas é pequenininho. Ele é pequeno. Ele é, É, ele isso é mesmo. o Vinha de Luz. Ele é maior um pouquinho que o Vinha de Luz. Vem escrito aqui assim. É engraçado, eu não creio que o meu seja maior que o Vinha de Luz, não. Nem onde ele está. Ele está guardado nos livros ali, mas aí não dá para eu pegar. Espera aí, eu vou. Eu ah, não estou conseguindo achar ele de pronto, Depois a gente mas Depois você é. bota no grupo. Depois a gente bota no grupo para não achar. Achou? achei. Hum. Olha o tamaninho dele. Uhum. Tá dando para ver? Dá. É, Uhum. o meu é diferente. O teu é capa nova. O meu é antigo. O meu é bem Ah, antigo. Dá para ver. as capas mudam. É. É, é Emmanuel, coleção Emmanuel, é esse o nome do livro. Uhum. E aí você vai, pelo menos a Valéria vai ter condições de ler esse prefácio que realmente eu fiquei assim meio que achei muito emblemático isso. Muito emblemático esse prefácio. Não vai dar para eu mostrar em que pese o meu prefácio esteja com aquela coloração do pincel atômico, que eu tenho muita mania disso, de estar lendo algo e passar por cima, mas você vai ler e depois você me diz se não achou estranho. Tá Mas eu bom. não sei, vocês sabiam que o Neio Lúcio de Jesus no Lar é o seu Joviano, lá da Fazenda Modelo? Sabia. Não. Ah, tá. É uma coisa interessante, né? Bom, não é só interessante nem curioso, é porque a gente começa a ver todos os meandros espirituais que passam por esses espíritos maravilhosos, incluindo Chico Xavier, evidentemente, e a gente vai vendo que tem alguma coisa ali que, É né? algo, né, para a gente seguir por causa do horário da aula. Nós Tá bom, desculpa. né, nos afinizamos e ali a gente vem trocando para a gente aprender a amar, né? E aí Isso. Beijo. Obrigada, desculpa. Nada. ah, foi Nossa. Uhum. Sempre pode acrescenta, né, tá? Agora a gente já vai terminar mesmo, né, tá? Já estamos no finalzinho, né? É. E aí ele continuou: Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada, aos problemas de ordem material. Funfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos generosamente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos? Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. E aqui, né, termina, né, o nosso capítulo com eles agora indo se refazer, né, lá, né, com alguns outros, né, locais. Agora a gente vai adentrar, né, uma casa humilde. Vamos começar a terceira parte aí dos mensageiros. E aqui esse finalzinho ele, né, vai dizendo para nós que o final desse capítulo, ele vai de frente, né, com a lição que foi, né, lida pela Sônia hoje, né, com o finalzinho
mostra de novo lá, né? Os transeuntes passavam apressado, mente chumbada, os problemas de ordem material. E foi assim que a gente, né, começou, né, com a nossa lição de hoje. Tudo está interligado para nos fortalecer. O que fica de essência aqui desse capítulo, né, é a questão, né, da vontade e, acima de tudo, né, do nosso pensamento, né? O pensamento, ele é tudo. O que que nós estamos, né, vibrando, né, falando de energia, de vibração e de consciência, né, para que a gente possa, né, estar sempre fazendo e dando, né, do nosso, né, melhor. É isso, Certo. né? Muito bom. É, cada capítulo é sempre, né, um Oh, aprendizado, né, é. Tereza? Sempre um aprendizado. E agora, né, a gente vai fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer? Só uma pergunta, né? Então, né, nós vamos, e hoje envolvendo lá, né, os nomes lá no nosso grupo. Então, vamos fazer, né, a nossa prece, agradecendo, em primeiro lugar, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, estudando, refletindo, trocando, crescendo naquilo em que as lições nos trazem, para que a cada momento possamos, diante dessas lições, desses ensinamentos, e possamos transformar esses aprendizados em vivências nossas, para que possamos, né, melhor entender, para que possamos a cada momento melhor nos colocarmos perante a vida, que é uma bênção divina, e sempre, a cada momento, a cada amanhecer e anoitecer, que a nossa palavra seja sempre de gratidão. Gratidão pela vida, pela oportunidade da reencarnação, gratidão por todos aqueles com quem nós nos reencontramos, né, nesta vida, gratidão por conhecer, né, a doutrina espírita que, né, nos esclarece, nos acolhe, nos consola e desperta cada vez mais as nossas consciências. E assim, pedimos que essas vibrações que agora recaem sobre nós através dessas energias salutares, envolvendo a cada uma de nós em nossos lares, bem como todos aqueles com quem compartilhamos e convivemos dentro dos nossos lares, que todos possam receber essas energias renovadoras. A todos os nossos amigos que não puderam estar na noite de hoje, mas que vão em nossos pensamentos, e que eles também que nos acompanharão depois, que eles possam também receber dessas energias renovadoras. E pedimos que possa os amigos espirituais que aqui, junto com a equipe médica, possam envolver todos aqueles nomes que estão, né, no nosso grupo de oração, fortalecendo a cada um, para que a fé de cada um e a esperança sejam renovadas diante das suas provações, e que eles possam seguirem fortalecidos nessa caminhada, e que possam receber tudo que eles precisam para continuarem. E pedimos também que possa envolver todos os hospitais, todas as clínicas, todos os irmãos enfermos, aonde quer que se encontrem, nas calçadas, dentro dos próprios lares, enfermos do corpo, enfermos da alma, que todos possam receber, aonde quer que estejam, dessas mesmas energias que esses benfeitores espirituais nos trazem, renovando a nossa fé e a nossa esperança. Que a sua paz permaneça conosco
e que todos possamos ter uma noite abençoada. Que assim seja. Graças a Deus. Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças. Tchau. Obrigada, Miriam. Obrigada, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa Tchau. noite. Boa Obrigada, noite. boa noite Tchau para para todos. Boa todos. noite. Obrigado, Magníficos. meninas. gente. Eu vou Beijo. falar, Com né, o Deus. que a gente estudou hoje, a lei de cooperação, né? O que adianta uma pessoa sozinha se não fossem vocês? Então, a lei de cooperação, estamos todos aqui, né, tá? Todos juntos. Né? Ok, Tá bom, tá ok. bom. Isso Tá, aí. Muito bem. Beijo a Beijos. todos. Beijinhos. Tchau, tá tchau, tchau. bom. Beijo, Tchau, com tchau, Deus. tchau, tchau. todos, hein? Amém. Tá, bem. Obrigada. Beijo. Beijão Tchau. para todas. Tchau. Tchau. Em contato. Tchau, gente. Desculpa de eu ter que sair do estudo, mas é que quando ela me liga na hora